Boa noite a todos, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito, pessoal. Faltam 10 dias para a primeira fase do 32º exame da OAB, somente 10 dias. Hoje, dia 3 de junho, hoje é uma quinta-feira, feriado, a prova será sem ser nesse domingo, no outro domingo, então agora reta mais do que final. Eu espero que vocês todos tenham tirado esse feriadão aí de hoje para estudar e estudar muito. Hoje o meu objetivo aqui com vocês é a gente bater um papo, resolver algumas questões sobre ética profissional, que todo mundo sabe é a disciplina mais importante da primeira fase. Pessoal, nos últimos dias, muitas pessoas vêm me procurar me perguntando se teremos prova. Todos os dias vem gente, fala, professor, vamos ter prova ou não vamos ter prova? Eu sempre estou falando o seguinte, vamos esquecer esse negócio dessa possibilidade de suspensão de prova. É pensamento positivo de que a prova vai acontecer, porque nada, absolutamente nada, pode desviar você do seu foco quando está faltando 15, 10 dias. Você tem que estar com seu foco 100% voltado para a sua preparação, para a sua reta final. Você tem que fazer a sua parte. Dentro daquilo que está na sua possibilidade, você precisa fazer a sua parte. Fatores externos não competem a gente. Se vier a acontecer alguma coisa, é uma situação que foge ao nosso controle. E hoje, o que está sob o seu controle hoje? Só tem uma única coisa. É levar essa reta final muito a sério, é se preparar. E para quem está nessa angústia aí, eu tenho uma ótima notícia. Deixa eu compartilhar aqui algo que eu fiquei muito feliz quando eu vi, que aconteceu hoje à tarde, essa postagem aqui no Instagram do Conselho Federal da OAB, falando que faltam 10 dias para o exame. Isso não é uma garantia de que a prova vai acontecer, mas é um indício de que a OAB está realmente querendo fazer essa prova no dia 13 de junho. Então, tudo nos leva a crer que essa prova vai acontecer no dia 13 de junho. Dia 7, agora, segunda-feira, saem os locais de prova. Então, assim, hoje eu entendo que a única possibilidade para essa prova não acontecer é por meio de algum tipo de decisão judicial, o que eu acho dificílimo de acontecer. A gente está no momento agora com a Copa América vindo para o Brasil. Então, assim, eu só quis entrar nesse assunto para tirar isso da cabeça de vocês. Definitivamente. Agora, quem ainda está angustiado se a prova vai acontecer ou não, esquece isso. Coloca na sua cabeça que a prova vai acontecer. E você só pode fazer uma única coisa, que é aquilo que está dentro do seu alcance, que é fazer a sua preparação nessa reta final. Então é assim que eu queria começar essa live de hoje, mas o nosso objetivo hoje aqui é ética profissional. A gente vou olhar alguns artigos, vou indicar alguns artigos para vocês e vamos responder algumas questões, tá bom? Já deixa o link aqui embaixo, www.mapadodireito.com/desafio. Para quem ainda não está inscrito, se inscreva, por mais que só faltem 10 dias para a prova. E é óbvio, pessoal, é claro que quem não estudou até agora, 10 dias não vai ser o suficiente para aprovação. Eu sei que vocês que estão entrando aqui, vocês que estão acompanhando, tanto no YouTube quanto no Instagram, já vou deixando um abraço para todos aí, tá? O pessoal já está comentando aqui, o Breno Andrade, o Marcelo Amaral, o Wesley Alves. Vocês já vêm num ritmo bom de preparação aí nos últimos meses. Agora são pequenos ajustes. E para que eu possa te ajudar nesses últimos ajustes, entra aqui no desafio, é o desafio da aprovação na primeira fase do OAB. Tem alguns materiais. Quer tirar esse domingo agora para fazer o seu simulado final? Vai ser disponibilizado na nossa plataforma gratuita de estudos o 5º simulado. Quer fazer uma maratona de simulados aí de hoje até domingo, respondendo um por dia? Já tem 4 disponíveis, o 5º vai estar disponível no domingo. Então faça o seu cadastro, mapadodireito.com/desafio. Vou mostrar rapidamente aqui a tela da nossa plataforma
Opa! Inclusive, aqui nessa tela você já pode entrar na plataforma, tá? Se você já tem a senha, é só acessar ela. Se você não tem, se cadastra no link que está aí embaixo. E você já pode baixar o material dessa live de hoje. Você entra aqui, ó, em materiais para o exame da OAB, vai abrir essa outra tela aqui. Nessa tela você vai clicar aqui no cantinho PDF das lives de 2021. Tem alguns PDFs, tá? E aqui tem a live de hoje, como acertar as questões em ética. Você baixa o material que a gente vai trabalhar hoje aqui nessa live, tá bom? Beleza. Não vou enrolar muito mais não, só deixando uma boa noite aí para quem está entrando. Valeu, Roberto Simão, Beatriz Xavier, Mariston Leal. Um grande abraço para vocês. Então vou fazer o seguinte, deixa eu já compartilhar aqui, já vamos começar logo, porque eu sei que vocês não querem saber de enrolação, vocês querem saber é de estudar. Então hoje aqui o nosso objetivo é aprender mais um pouquinho de ética. Se alguma coisa que eu falar aqui hoje fizer com que você acerte uma questão a mais do que você acertaria, eu já vou ficar muito satisfeito, tá? Ética, pessoal, como eu falei, é a questão mais importante de todas. São 8 questões, é a disciplina mais importante, são 8 questões e assim, dá para acertar de 7 a 8 tranquilamente. Por quê? Eu vou mostrar para vocês o conteúdo de ética é super resumido. Se a gente for somar tudo, se brincar não chega a 300 artigos ou um pouquinho mais do que isso. Então assim, minha sugestão, se eu fosse vocês, semana que vem, última semana antes da prova, tira um dia para estudar só ética. Só ética. Você vai ler de cabo a rabo Código de Ética, Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral. Vai ler tudo, vai estudar, vai responder só questões de ética. Então, semana que vem, pessoal, tira pelo menos um dia só para ética. E aí, quando chegar sábado dá uma lida novamente leve, sabe? Nesses materiais de ética. Isso vai te ajudar demais da conta. Inclusive, na semana que vem eu vou fazer 2 lives, uma na segunda e uma na quinta-feira, sempre às 19h30, com dicas para a reta final, tá? Na segunda-feira eu vou falar o que você não deve fazer na semana final de preparação e na de quinta-feira vamos falar sobre a realização da prova em si, tá? Como que a gente faz, por onde começar, como você se prepara emocionalmente, fisicamente, o que você leva, se leva lanche, se não leva, isso tudo a gente vai tratar na live da quinta-feira que vem, tá bom? Beleza, vamos lá. Então deixa eu já começar aqui. Vou compartilhar aqui o nosso material. Esse material, como eu disse, está disponível para download na nossa plataforma. Para quem não tem cadastro, se cadastre em mapadodireito.com/desafio. Olha só, aqui nesse material é bom que vocês baixem, porque eu coloquei algumas informações aqui sobre ética, tá? E é importante que vocês deem uma lida. Como eu disse, ética é a disciplina mais importante, com mais peso, é a matéria de ouro da primeira fase. Então, não vamos negligenciar o estudo de ética profissional, porque olha só, você já garante 1/5 de toda a pontuação se você acertar as 8 questões de ética. Então, foco total em ética na reta final, na semana final, tá bom? Pessoal, olha só, vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter em mente quando se trata de ética profissional. O objetivo dessa disciplina é garantir o direito dos advogados, é defender o interesse do advogado. O objetivo do Código de Ética, do Estatuto da Advocacia, não é punir o advogado, é resguardar os direitos do advogado. E aí eu até já deixo uma sugestão para você. Tá em dúvida entre 2 alternativas? Eu já gravei, pessoal, um vídeo sobre técnicas de chute. Como que você faz para chutar na primeira fase do OAB. E nesse vídeo que eu gravei, inclusive a gravação está no YouTube. Quem quiser pesquisa aí no Mapa do Direito no YouTube por chute primeira fase. Eu não fico indicando que vocês chutem na primeira fase, não. Mas entre deixar uma questão em branco ou chutar, é melhor chutar. E vamos supor que você está lá numa questão de ética.
você está naquela dúvida entre duas alternativas e você realmente não sabe, você já pensou, já leu a questão, já leu novamente, já analisou com calma e você não sabe, vai naquela que beneficia o advogado daquele caso, tá? Por quê? Ética profissional, o objetivo é resguardar os direitos do advogado. É claro que o Código de Ética prevê infrações e penalidades, sim, mas o objetivo principal não é punir advogado. A OAB não quer sair punindo advogado por aí não, é resguardar os direitos. Inclusive, as próprias infrações, a gente tem que ler elas, entender no sentido de proteção ao advogado e à advocacia. Por exemplo, eu vou até falar mais para frente um pouquinho de alguns princípios. A gente tem um princípio da não mercantilização, que estabelece que a advocacia não é uma profissão que possa ser mercantilizada, não é comércio, tá? Isso não serve para punir advogado, não é para penalizar o advogado para ele não poder divulgar a atuação profissional dele. Muito pelo contrário. É para resguardar a advocacia, para resguardar os direitos daqueles advogados que não teriam condições de concorrer em pé de igualdade com grandes bancas, tá? Então tudo a gente tem que tentar levar por esse lado. A ética foi feita para proteger os advogados, tá bom? Essa já é uma primeira dica. Beleza, vamos lá. Boa noite, pessoal. Valeu aí, ó. Pessoal que tá entrando, Mariston Leal, Christian Mendes, a Joelma, a Sheila Souza, valeu. Sheila tá sempre aí nos acompanhando. Olha só, ética, pessoal, são só 3 coisas que você precisa estudar. Primeiro, Estatuto da Advocacia. O Estatuto da Advocacia é uma lei federal, Lei 8.906 de 94. Essa lei, inclusive, é a lei que instituiu a obrigatoriedade do exame da OAB, lei federal. Temos o Código de Ética e Disciplina, que não é lei, é um regulamento feito pelo Conselho Federal da OAB, e o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, que também não é lei, é um regulamento feito pela OAB. Vamos dar uma olhada neles? Vamos dar uma passada neles? Olha só. Vou compartilhar aqui no meu Roadmap. Aqui a gente tem o Estatuto da Advocacia. Aqui sim é uma lei federal, tá? Lei 8.906. O que eu quero que você faça quando você estiver estudando? Se atente aos capítulos, à estrutura da lei. Essa é uma lei que ela não tem um índice sistemático, então é um pouco difícil para você se situar nela. Mas se você conseguir entender como é dividido o estatuto, o regulamento e o código de ética, você consegue ter uma noção do que ele trata. Então esse é um primeiro momento. Vai fazer o primeiro estudo, dá uma lida nos capítulos. Olha só, a gente tem um título que trata da advocacia. Aqui fala quais são as atividades privativas. Inclusive, um dos artigos mais importantes que a gente tem em ética é o artigo 1º do Estatuto. São atividades privativas de advocacia. E aí vem falando quais são aquelas atividades que são privativas que só advogado pode. Por exemplo, tem muita gente que pensa que bacharel pode fazer consultoria jurídica. E não pode. Somente advogado pode fazer consultoria jurídica. Então leia esses artigos aqui do capítulo da atividade de advocacia, são muito importantes. E olha só, a gente tem artigo novo, viu? De 2020. Então compensa dar uma lida especialmente nesses artigos. Depois a gente tem um outro capítulo que vem falando sobre os direitos do advogado, que também são muito importantes. Dê uma lida aqui, tá bom? Olha só, aqui fala do exercício com liberdade, inviolabilidade do seu escritório. Esse inciso 2º aqui, pessoal, do artigo 7º, é um inciso muito bom para cair num caso concreto, viu? Até o próximo aqui, ó, da comunicação com os clientes, né? Então, entenda bem, leia bem esses artigos aqui. O estatuto, pessoal, ele não é tão grande, tá? Ele não é tão extenso. A gente tem aqui um outro capítulo que trata da inscrição, que também é importante, fala quais são os requisitos. Sociedade de advogados, então fala das regras para que os advogados possam constituir uma sociedade.
Capítulo sobre o advogado empregado, que é aquele advogado que trabalha com carteira assinada. Tá? Então, por exemplo, o artigo 18 fala que o fato do advogado ele ser contratado para trabalhar com carteira assinada em uma empresa, isso não significa que ele não vai ter isenção técnica no trabalho dele. Tá? É empregado? Tem que bater ponto? Tem, mas ele tem total isenção para exercer a advocacia com a independência que ele teria se ele fosse autônomo. Honorários advocatícios, capítulo também muito importante. Pessoal, na verdade, o Estatuto da Advocacia ele é todo muito importante, né? Tem tudo que é muito importante, tá? Os honorários também caem muito. Incompatibilidades e impedimentos também é importante. Da ética do advogado, muito cobrado, tá? Quando fala de ética do advogado e das infrações, são muito cobrados. Então aqui você lê, dá uma lida para você entender. Sabe qual que é a vantagem de ética? É que é simples de entender, é facinho de ler. Você lê, não tem dificuldade de interpretação, é bem tranquilo. Beleza, ainda aqui no Estatuto, tem o que trata da própria Ordem dos Advogados, não cai tanto assim, mas compensa dar uma lida também, porque ele vem trazendo toda a organização do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da subseção. Então, assim, para quem não sabe, né, a OAB ela tem um Conselho Federal da OAB, que fica lá em Brasília, tem os conselhos seccionais, que são os estaduais, e ainda tem as subseções, que são municipais, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Olha só, a gente tem o Conselho Federal da OAB em Brasília. Eu que estou aqui em Goiás, nós temos a seccional da OAB Goiás. E em Aparecida de Goiânia, por exemplo, que é uma cidade aqui próxima, a gente tem a subseção de Aparecida de Goiânia. É uma divisão aí da OAB, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos continuando aqui então. Fala da Caixa de Assistência, a eleição. Aqui é interessante, tá? Sobre eleição, costuma cair alguma coisa, compensa também dar uma atenção. Processo na OAB também compensa o processo disciplinar, como que funcionam os recursos lá dentro, e aí você dá uma lida. Então, olha só, são 87 artigos o Estatuto da Advocacia. São 87 artigos que você vai ter que dar uma estudada neles. Pessoal, compensa dar uma lida. Vale a pena dar uma lida tranquilamente em todos esses artigos, tá bom? Beleza, vamos lá. Além disso, a gente tem o regulamento geral. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso material. Olha só, o primeiro que eu falei aqui, que eu mostrei para vocês rapidamente, foi o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal. Código de Ética e Disciplina e o regulamento geral não são leis, são regulamentos feitos pela própria OAB. E estão no seu Vademecum. Então, se você for estudar pelo Vademecum, você consegue encontrar eles aí. Então, olha só, rapidamente passando aqui pelo regulamento, o regulamento ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso, tá? Então, você também dá uma lida. Ele fala da atividade de advogado, os direitos e prerrogativas, muito importante dar uma lida nesse capítulo aqui dos direitos e prerrogativas. Fala sobre inscrição, estágio, pessoal. Volta e meia cai uma questão sobre estágio. Então, aqui tem todas as regras sobre estagiário, tá bom? Identidade profissional. Aqui ele já é um pouquinho mais extenso. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. O regulamento geral. E aqui, esses artigos que estão marcados aqui, eles são artigos mais novos. Então, aqui, ó, a gente teve alteração no artigo 87, no 94, e aqui foi inserido o artigo 97A. Então, a OAB, a FGV, ela gosta muito de cobrar artigos novos. E como foram artigos que foram alterados em abril de 2020, eles podem cair nessa sua prova. Então, compensa dar uma lida nesse artigo? Compensa demais, porque existe chance, sim, de cair justamente por ser um artigo mais recente. Então vamos lá. Aqui, olha só, o regulamento ele já é um pouquinho mais extenso, tá? Ele já tem, deixa eu pegar aqui, olha só, ele tem 158 artigos. Então vamos lá, 158 do regulamento, mais
85, 86 do Estatuto. Então aqui a gente já tem aí 240 aproximadamente, né? 240. E aí entra agora o Código de Ética, tá? Olha aqui, ó, Código de Ética e Disciplina da OAB. Ele tem mais 80 artigos. Então a gente tem aproximadamente aí uns 330 artigos mais ou menos para estar dando uma estudada. Código de Ética também, ele é menorzinho, mas também é muito importante, tem alguns princípios. Esse artigo 2º aqui, muito importante, o advogado indispensável de administração da justiça é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, justiça e paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Então, muito importante esse artigo 2º aqui também. Esse capítulo aqui das relações com o cliente também é muito interessante dar uma lida aqui, tá? Muito importante, porque aqui fala sobre renúncia, artigo que fala sobre renúncia é também muito importante, esse artigo 16 aqui do Código de Ética. Deem uma lida nele para entender direitinho. Tem mais outro capítulo sobre honorários. Especificamente no Código de Ética, no Código de Ética e Disciplina, se tivesse um capítulo que eu pudesse falar para vocês que é o mais importante de todos, certamente eu falaria para vocês estudarem o capítulo da publicidade profissional. Esse capítulo da publicidade profissional aqui no Código de Ética, ele é, sem sombra de dúvidas, o mais importante de todos. Então compensa demais da conta a gente dar uma olhada nele, dar uma estudada nele, tá bom? Beleza. Honorários profissionais, aqui também tem artigo novo, 47A, compete que vale a pena dar uma estudada também, do processo disciplinar. E a gente tem finalizando com disposições gerais. Então, assim, o que eu queria mostrar isso aqui para vocês era para explicar para vocês que são só três regimentos que vocês vão ter que ler. Aproximadamente 330 artigos, não é muita coisa. Dá para estudar numa boa isso aí, em um dia na semana que vem. Pega o dia inteiro para estudar isso aí, tá bom? Tá bom, vamos lá, vamos continuando aqui então. Eu separei alguns princípios aqui para a gente dar uma olhada neles. O primeiro princípio é o da pessoalidade. Olha só, a relação entre cliente e advogado tem por base a pessoalidade. É uma relação eminentemente pessoal. Isso significa que, pelo princípio da pessoalidade, para que você tenha essa relação advogado-cliente, é necessário você ter esse contato pessoal, tá bom? Então sempre o advogado ele tem o direito de ter acesso ao seu cliente. A gente pode pensar nesse princípio aqui, por exemplo, se vier uma questão falando que o cliente do advogado está preso e o delegado de polícia está impedindo o advogado de ter acesso ao seu cliente, porque ele não tem uma procuração por escrito, por exemplo. Lembre-se do princípio da pessoalidade. O advogado tem o direito de ter um contato pessoal com o seu cliente, tá bom? Princípio da confiabilidade. A confiabilidade é a base da relação entre o cliente e o advogado. Ou seja, aí a gente já pode pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, o advogado não é obrigado a aceitar um caso de um possível cliente. Se chega um possível cliente no meu escritório e por algum motivo eu não confio nele, eu às vezes estou achando que ele está mentindo para mim, eu tenho direito de recusar ele como cliente. Então não vai ser aplicada essa relação, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, porque uma empresa ela não pode recusar um cliente pela lei, né? O CDC determina isso. Agora, o advogado ele tem esse direito, porque é necessário ter uma confiança entre essas partes. E da mesma forma, a perda da confiabilidade
do advogado em relação ao seu cliente é motivo para renúncia do seu mandato. Então, se você tem um cliente e a partir de determinado momento, por algum motivo, você deixa de confiar no seu cliente, esse é o motivo para você renunciar ao seu mandato. Sempre é necessário ter uma relação de confiança entre advogado e cliente, tá bom? Beleza, vamos lá. A gente tem o princípio do sigilo profissional. O sigilo profissional está diretamente ligado com a confiabilidade. Pessoal, isso aqui é importante, vou até marcar de amarelo aqui. É dever do advogado manter sigilo sobre todas as informações que obteve em razão do seu exercício profissional. O sigilo profissional não é um direito do advogado, é um dever do advogado. A partir do momento que o cliente entrou no seu escritório e ele começa a contar a história dele, é dever do advogado manter sigilo sobre aquelas informações. O advogado não pode publicar essas informações. Então, quando você vê advogados publicando em redes sociais informações sigilosas sobre o seu cliente, sobre os processos que ele administra, essas são informações que o advogado deveria manter sob sigilo, tá bom? Então, sempre o advogado ele tem o dever do sigilo profissional, o que acaba também sendo um direito, né? Você, em hipótese alguma, você vai ser obrigado a ferir o seu sigilo, exceto por determinação judicial em casos específicos, tá bom? Ou então se alguém, por exemplo, estiver correndo um risco real por conta dessa informação que foi repassada pelo seu cliente, mas a regra é o sigilo profissional. Princípio da não mercantilização, eu já tinha falado rapidamente sobre isso, a mercantilização é totalmente vedada. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 5º do Código de Ética. Olha só, estamos aqui no Código de Ética. Vamos ver o que fala o artigo 5º. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Isso significa o quê? A gente tem que entender esse artigo como sendo o seguinte: a atividade do advogado não é uma atividade comercial. Um escritório de advocacia não é um comércio onde o advogado está vendendo seus serviços. É uma atividade intelectual. E isso gera alguns aspectos, tá? Uma empresa, ela pode divulgar os serviços dela do jeito que ela quiser. Um supermercado, por exemplo, que está do lado do seu escritório, pode colocar uma placa falando: olha o quilo da picanha a R$10. Mas você, advogado, não pode colocar uma placa na porta do seu escritório dizendo: olha o divórcio a R$10. Tá? Isso jamais pode ser feito, porque quando você está divulgando valores de seus serviços, isso é considerado mercantilização da profissão da advocacia, ok? Princípio da exclusividade. Esse aqui também é muito importante. O Estatuto da Advocacia prevê a vedação da divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. E aí, pessoal, o que a gente mais vê nas ruas é a divulgação em conjunto da advocacia com uma imobiliária, um escritório de advocacia em conjunto com uma empresa de contabilidade, um escritório de contabilidade. É vedado. Não pode. Quando você vai fazer a divulgação do seu escritório, por exemplo, na placa de divulgação do seu escritório, no seu cartão profissional, só pode ter a sua atividade de advogado, jamais sendo divulgado em conjunto com outras atividades, tá bom? Esses aqui foram os princípios mais importantes, e aqui eu deixei, se vocês até quiserem anotar, artigos que são muito importantes para que você estude aí nessa reta final. São artigos que caem demais da conta, tá bom? Olha só, o artigo 1º eu mostrei ele aqui para vocês, das atividades privativas da advocacia,
direitos dos advogados, associação de advogados, honorários, incompatibilidade da advocacia com outras atividades, artigo que trata das infrações disciplinares, aplicação de censura, aplicação de suspensão e o 39 do Código de Ética, né, que eu mostrei ali para vocês, que trata sobre a publicidade na advocacia, ok? Beleza. Aqui, a Camila ela está perguntando aqui, ela está falando sobre o VADMECUM desatualizado, né? No site do Planalto, todas as legislações elas estão atualizadas, tá? Então você consegue encontrar isso todo atualizado. E ela está falando também sobre a mediação, conciliação. Se o advogado mediador pode, o advogado ele pode sim exercer a atividade de mediador e de conciliador, mas não é uma atividade exclusiva da advocacia. Para você atuar como conciliador ou como mediador, não é obrigatório que seja advogado, mas nada impede que um advogado atue como conciliador ou como mediador, ok? Beleza, vamos lá. Vamos agora para o que mais importa mesmo, que é a gente responder algumas perguntas, né? Separei algumas questões aqui e vamos responder essas questões. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: a advogada Leia Santos confeccionou cartões de visita para sua apresentação e de seu escritório. Nos cartões constava seu nome, número de inscrição na OAB, bem como o site do escritório na internet e um QR Code para que o cliente possa obter informações sobre o escritório. Já o advogado Lucas Souza elaborou cartões de visita que, além do seu nome e número de inscrição na OAB, apresentaram um logotipo discreto e fotografia do escritório. Considerando essas situações descritas e o disposto no Código de Ética e Disciplina, assinale a afirmativa correta. Alternativa A fala o seguinte: Leia e Lucas cometeram infrações éticas, pois inseriram elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. Alternativa B: nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos nos cartões de apresentação são autorizados. Alternativa C: apenas Leia cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Lucas são autorizados. E alternativa D: apenas Lucas cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Leia são autorizados. Ok? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que eu falo quando você vai fazer a sua prova, lá na hora da prova mesmo da primeira fase, é ler uma vez a questão, leia ela novamente com calma, circulando as palavras mais importantes, sublinhando as palavras mais importantes. Agora, a gente tem que tomar um grande cuidado quando está lendo as questões. Eu já falei isso e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. A interpretação de texto pode te derrubar lá na hora da prova. É muito comum eu vi algum aluno, alguém que acompanha a gente aqui, e a gente vê que a pessoa tem o conhecimento, a pessoa sabe, só que na hora da prova não consegue colocar em prática, justamente porque não consegue entender o que a questão está falando, o que o enunciado está querendo dizer. Às vezes por pressa ali, no desespero, na ansiedade de terminar logo a prova, de achar que não vai dar tempo, acaba lendo correndo, sabe? Sem ter a calma necessária. Então, às vezes, tem coisas simples que a gente pode fazer na hora da prova, pessoal, para controlar a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tenho certeza que vários de vocês aqui também são muito ansiosos. Às vezes, na hora da prova, a gente está tão ansioso que a gente está nervoso, a gente está tremendo, a gente está pensando em outras coisas, a gente está pensando naquela questão que a gente respondeu lá para trás, a gente não sabe se ela está certa ou se ela está errada, e a gente não consegue nem ler corretamente o que o enunciado está falando. A melhor coisa que você pode fazer nesse momento é fechar os seus olhos com muita calma, respira fundo. Respira fundo 3 vezes.
você se acalma, você se acalmando, volta o foco para aquela questão. Esquece todo o resto e pensa que você precisa ler com calma a questão. E para você conseguir entender o que ela está falando, nada melhor do que você circular ou então sublinhar aquelas palavras que são mais importantes. E aí, com muita calma, sem pressa, você vai entender o que a questão está te perguntando e isso vai te ajudar na hora de selecionar a alternativa correta. Então, por isso que aqui eu estou colocando novamente a questão, marcando aqui as palavrinhas mais importantes, tá? Então, a gente precisa entender o que essa questão ela quer saber da gente. Então, a gente já consegue entender que são dois advogados, a advogada Leia e o advogado Lucas. Basicamente, a questão quer saber se o que eles colocaram no cartão de visitas se é permitido ou se é vedado. A Leia colocou nome, número de inscrição, site. Isso aqui, pessoal, tá muito simples para a gente, muito claro que pode. Não faria nenhum sentido o código de ética proibir o advogado de colocar o nome dele, o número da inscrição e o site do escritório. O que vai ter dúvida para a gente é esse tal de QR Code aqui. Será que pode colocar QR Code que, quando aberto, vai levar a informações sobre o escritório? Em primeiro lugar, isso aqui causaria prejuízo para alguém? O fato de ter um QR Code onde vai levar a pessoa a ter informações sobre o escritório, isso vai mercantilizar a profissão? Por si só, isso prejudica aquela advocacia? Tá? Então, isso que a gente tem que parar e pensar. Em relação ao Lucas, também, nome e número de inscrição, tranquilo. Logotipo discreto, tá muito tranquilo também que isso não é proibido. Mas ele colocou uma fotografia do escritório. Pode ter fotografia do escritório? Então, o que a gente quer saber? O que o enunciado quer saber da gente aqui? Basicamente, pode ter QR Code no cartão de visita e pode ter fotografia do escritório no cartão de visita? É isso que a gente precisa entender. Então, aqui, você lendo com calma, você já sabe o que ele está te perguntando, né? E, basicamente, as alternativas vai falar o que pode, o que não pode. Vamos encontrar essa resposta aqui, vamos dar uma lida no artigo para a gente conseguir entender? Então, olha só. O que o examinador quer saber? Ele quer saber se a publicidade contida nos cartões de visitas dos advogados é permitido. O que pode conter no cartão ou não? O que a gente vai ter que analisar? Aqueles 3 regulamentos que eu falei, né? Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral e o Código de Ética. E a gente tem que pesquisar por publicidade. Aonde que a gente tem publicidade no Código de Ética ou no Regulamento Geral? Vamos dar uma olhada? Olha só, começando aqui pelo Código... Bom, a gente poderia começar, na verdade, pelo Estatuto da Advocacia, né? O Estatuto da Advocacia, ele trata sobre publicidade. Aí a gente vai dando uma olhada nos capítulos, né? Onde a gente pode pesquisar, te ver se tem alguma coisa de publicidade, tem infrações, tem ética, tá falando aqui sobre a OAB. Então me parece que no Estatuto da Advocacia não tem. Vamos lá para o Código de Ética. No Código de Ética e Disciplina, mesma coisa. A gente vem dando uma olhada, princípios, relações com clientes, advocacia pública. Opa, publicidade profissional. Então, olha só, aqui a gente tem um capítulo que trata sobre publicidade profissional. E aí, quando a gente vem dando uma lida aqui nos artigos, olha só, a gente já pode dar uma lida no 39. A gente vai fazer uma revisão sobre isso, né? Sobre publicidade. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo, deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Aqui está falando sobre os meios utilizados para publicidade profissional. Então, assim, já é uma coisa que muita gente erra, né? Tem muita gente que acha que o advogado não pode fazer publicidade, mas pode, tem um capítulo tratando sobre isso. Fala algumas vedações, muito importante você dar uma lida nisso. Então, por exemplo, o advogado não pode responder com habitualidade consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social.
Por exemplo, tem um advogado muito famoso que tem até programa de televisão sobre direito do consumidor. Sabem de quem que eu estou falando, né? Está infringindo o código de ética. Deveria ser punido por conta disso. Porque não pode, o artigo 42 veda. E aí, eventualmente, a gente vai chegar aqui no artigo 44. Vamos dar uma lida nele? Olha só. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou da sociedade de advogados, número de inscrição na OAB. E a gente continua lendo. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado, distinções honoríficas recebidas, instituições jurídicas que faça parte, as especificidades que se dedicar, endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e a fotografia do escritório, horário de atendimento, idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Parágrafo 2º fala: é vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como a menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Então aqui a gente já consegue responder essa questão e entender um pouquinho sobre a publicidade na advocacia. Olha só, vamos encontrar agora qual que é a resposta? Eu transcrevi aqui o artigo, tá, para poder facilitar um pouquinho para vocês. Mas vamos lá. Aqui agora fica mais fácil, né? Porque o enunciado fala que tinha QR Code. Pode ter QR Code? Pode. Tá aqui, ó. A lei fala, o Código de Ética fala que pode ter QR Code. E o enunciado fala que o Lucas colocou fotografia do escritório. Ele poderia ter colocado fotografia do escritório? Sim, tá aqui também, ó. Fotografia do escritório. Então, a gente já sabe que na divulgação pode ter QR Code, pode ter fotografia. Pessoal, fiquem ligados com esse negócio de QR Code. Porque QR Code é um negócio novo, tá? Então, assim, pouca gente ainda sabe o que é esse negócio de QR Code e tá claro aqui, ó, tá bem claro que é possível sim a utilização de QR Code, tá bom? Vamos então analisar agora aqui qual que é a resposta correta. A alternativa A fala que a Leia e o Lucas cometeram infrações éticas, então tá errado. A B, nenhum cometeu infração ética, pois os elementos inseridos são autorizados. Perfeito. A alternativa correta é a alternativa B. A C vai ser incorreta, porque falou que a Leia cometeu infração ética. E a D também está incorreta, porque fala que o Lucas cometeu infração ética, ok? Beleza. Tem uma pergunta aqui. M. Cristiane, o cansaço também atrapalha. A prova é muito cansativa. Sim, é verdade. Essa prova ela é extremamente cansativa. Por quê? Porque são 80 questões para você fazer em 5 horas. Inclusive, esse é um assunto que eu vou tratar mais na próxima live de quinta-feira, tá? Existem estratégias para você tentar manter o seu nível de energia no alto até o final da prova. Porque o que geralmente acontece é o seguinte, você começa a fazer a prova com o nível de energia lá em cima, você tá bem. E aí você começa a fazer umas questões, quando você chega na 30ª questão, você já vai cansando. Quando você tá na questão de número 70, você nem consegue ler direito, você está extremamente cansado. E você pode trabalhar a sua mente e o seu corpo para na hora da prova você lidar melhor com isso, tá bom? E na quinta-feira, na live de quinta, eu vou dar mais dicas sobre isso, ok? A gente ainda tem mais questões aqui para responder, tá certo? Deixa eu ver aqui. A Silvia, ela perguntou, quero saber se o senhor tem cursinho. Silvia, eu tenho curso tanto para a primeira fase da OAB quanto para a segunda fase da OAB. Vocês vão fazer a prova agora dia 13/6, a prova da primeira fase. Na semana seguinte eu já estou preparando um evento com 3 aulas gratuitas, tá? Ensinando a fazer a petição da segunda fase. E aí na semana seguinte eu vou abrir uma nova turma do meu curso da segunda fase, justamente para vocês que vão ser aprovados agora na primeira fase. Eu já tenho muito material gravado sobre segunda fase aqui no canal, depois vocês assistem aí para conhecer a minha metodologia, tá bom?
Meu curso da segunda fase é um curso 100% prático. Então é um curso onde eu te ensino, é como se eu pegasse na sua mão e fosse fazendo as petições junto com você, sabe? Então esse é o curso da segunda fase. O curso da primeira fase eu vou abrir uma nova turma, provavelmente alguns 20, 30 dias depois dessa prova agora, justamente para dar um tempo para quem não conseguiu a aprovação poder descansar um pouquinho, poder relaxar um pouquinho. E aí eu abro uma nova turma para o curso da primeira fase, que é um curso que eu trabalho muito esse lado emocional também, de como você lida com a pressão, né? Porque tem muita gente que me fala que está tentando fazer a prova 3, 4, 5, 10, 15 vezes e não consegue aprovação justamente porque não consegue controlar o emocional. Então a gente faz todo esse lado, todo esse trabalho, é um trabalho de mentoria e, além disso, tem toda a parte de conteúdo jurídico também, tá bom? Deixa eu ver o que mais a gente tem de pergunta aqui. Deixa eu subir aqui, cadê? Marilana falou que adora minhas aulas, obrigado. Aqui a Marilana ela fala, o nível de ansiedade vai ser enorme pelo fator pandemia, exato, mas é aquela coisa, né? Na hora da prova tá com a sua máscara, esqueceu tudo que tá em volta, vai dar tudo certo. A Nalcunha, ela tá falando que fazer a prova com a máscara no rosto vai ser horrível, atrapalha a respiração. Então, aí a gente já teve uma prova com máscara, né? Inclusive vários alunos meus fizeram. O Glauber foi um dos que fez, que eu fiz um reality show com ele. Ele fez a prova em dezembro usando máscara, ele disse que foi tranquilo. A gente já está muito acostumado a utilizar máscaras, né? E aí você tem que tentar achar uma máscara que seja ao mesmo tempo confortável e que também te proteja, né? Eu particularmente venho utilizando muito aquelas máscaras cirúrgicas, que elas são mais fáceis de respirar. Não é a N95, que é a mais indicada. Eu deixo para usar ela quando eu estou no local com muita gente. Mas assim, uma coisa é fato. Na prova de dezembro, a FGV fez um ótimo trabalho de distanciamento, tá? De cadeiras mais longe umas das outras. Então talvez você leve uma máscara mais apertada, mas leva uma mais soltinha também. Se lá você vê que está mais tranquilo, você coloca uma mais confortável. A Silvia Moura está falando, o advogado pode postar no Instagram a defesa do seu cliente? Não, não pode. Tecnicamente não pode. Entra naquela questão do sigilo. É dever do advogado manter o sigilo das informações do seu cliente. Mas é algo que, assim, para prova é o sigilo e não pode. Mas na vida real, a OAB faz vista grossa sobre isso aí, tá bom? Porque o sigilo é um dever do advogado. Wigna Bigno. O ideal é começar por ética e as matérias com as quais tem afinidade. Dessa forma, as chances de acerto são maiores. Perfeito, é isso mesmo. Eu sempre falo que ética tem que ser a primeira. Sempre você vai começar por ética, tá? Sempre. Deixa eu ver o que mais aqui. O Alexandre Costa. Além do cansaço, também estou com ansiedade acima do normal. Pode levar algo para comer durante a prova? Pode sim. E mais uma vez na live de quinta que vem eu vou falar mais sobre isso, mas pode levar comida, pode levar barra de cereal, pode levar fruta, tranquilo, não tem problema não. A Sandra tá falando que vai querer fazer um curso comigo, valeu Sandra, tamo junto aí na segunda fase. O Jonathan está perguntando qual a disciplina de segunda fase. Eu tenho cursos de todas as disciplinas da segunda fase, tá bom? Em que eu faço as petições, ensino o aluno a fazer as petições de todas as disciplinas da segunda fase, tá bom? Isso eu já venho trabalhando com prática jurídica há vários anos, então a gente já tem uma didática muito diferenciada. Para quem já assiste as minhas aulas de segunda fase, vê que é uma didática que eu acho que ninguém mais usa essa didática, porque eu ensino como se eu estivesse fazendo a prova lá na hora, tá? Palavrinha por palavrinha, como identificar no vadimécum, tá bom? Chegou mais aí? Pra quem usa óculos, dá aquela dica do band-aid pra... é verdade. Tem muita gente aqui falando que usa óculos e pra tem quem essa usa dificuldade. óculos. Então vamos lá, para quem usa óculos e quando coloca a máscara, o óculos embaça, tem algumas coisas que vocês podem fazer. Primeiro, passar sabonete no óculos é uma técnica que funciona, faça o teste. O óculos não embaça. E outra coisa que você pode fazer é pegar um band-aid e prega assim por cima da máscara para vedar bem no nariz, assim, porque aí não sobe nenhum vapor que vai embaçar o seu óculos, né? É uma tentativa aí que a gente pode
Pode fazer, tá bom? Pode usar face shield, protetor? Pode usar face shield? Pode. O edital fala que pode usar face shield, então às vezes você tá muito preocupado com isso, coloque o face shield. Ou então nem que seja, sabe, pessoal, o que eu faria? Eu ia para a prova, eu colocaria primeiro, eu levava um monte de máscara reserva, dentro de saquinho, pode, tá? Não tem limite, você pode levar 10, não tem problema nenhum. Eu ia com uma cirúrgica e uma N95 por cima até entrar dentro da sala. Entrei dentro da sala, se eu ver que o ambiente está mais espaçado, que está bem ventilado, eu tiraria a N95 e ficaria só com a cirúrgica para eu poder ter uma tranquilidade um pouco maior. Mas quer usar a cirúrgica, a N95 e o face shield? Tranquilo. Mas é difícil ficar 5 horas equipado dessa forma, né? Então, assim, leve umas reservas, que aí lá na hora da sala você vai saber como você vai controlar melhor isso. Deixa eu só ver aqui que a Camila ela tinha comentado aqui um negócio, deixa eu achar aqui, ó. Ela tinha falado sobre a divulgação, tá? Sobre a atividade de mediador e conciliação, se pode divulgar junto. Se é um serviço de conciliação que é prestado pelo advogado, ele pode divulgar a conciliação que ele faz tranquilamente. Não é problema, porque assim, não é uma outra atividade. Faz parte da advocacia. A conciliação, a mediação faz parte do trabalho dele, tá bom? Beleza. Pessoal, se alguém tiver dúvida, meu WhatsApp está aqui nos comentários aqui do YouTube, tá? Para o pessoal do Instagram, se quiser anotar aí, 629301-9941. 629301-9941, a gente troca uma ideia. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Mariston, ele falou, tomar cuidado com essa questão, pois é vedado fotografia pessoal. Bem lembrado. Pode, no cartão, pode ter fotografia do escritório, não fotografia pessoal. É o que o parágrafo 2º do artigo fala. Ok. O Anderson, ele falou, professor, testei positivo essa semana. Como que faço? Ganhei a isenção. Anderson, você vai enviar um e-mail para a FGV com uma cópia do seu exame, tá? Falando que você está positivo e, consequentemente, você não vai poder fazer a prova, que aí você, consequentemente, vai poder fazer o 33º sem ter que pagar a taxa de inscrição, porque você ganhou a isenção. E força para você, tá? Eu já peguei também, deu tudo certo e vai dar tudo certo aí para você também. Ok. Beleza. Aqui, ó, a questão do sabonete, você pega o óculos e vai passando um sabonete nele mesmo, sabe? Depois você dá uma limpada, faz o teste que funciona. Eu já fiz e funciona. A caneta tem que ser transparente? Tem. Tem que ser caneta esferográfica azul ou preta e ela tem que ser com um tubinho transparente. Todos os materiais que você for levar tem que ser transparentes, ok? Beleza, vamos lá. Vamos fazer mais uma questão aqui. Só beber uma água que eu vou falando, a garganta vai ficando seca. A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça, foi solicitada a passar por aparelhos de raio-x e por detector de metais. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essa questão é boa para cair, hein? Nossa Senhora! Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelhos de raio-x, embora deva passar pelo detector de metais, independentemente de motivação. B. Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelhos de raio-x. Quanto ao detector de metais, deverá passar pelo aparelho apenas se evidenciada situação especial de segurança em ato motivado. Alternativa C. Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raio-x e pelo detector de metais, a menos que haja contraindicação médica expressa. Alternativa D. Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida ao detector de metais nem ao aparelho de raio-x. Vamos ler mais uma vez, entendendo com calma. Pessoal, essa questão é aquele tipo de questão que, se você não lê com calma, tem uma informação aqui que vai passar batido e é uma informação essencial para você acertar,
que é essa aqui, ó, advogada Mariana gestante. Se você só lê que é uma advogada e não leu que ela está gestante, você às vezes vai errar a questão. Ela está gestante e foi obrigada a passar por raio-x e por detector de metais ao entrar no Tribunal de Justiça. Vamos lá, a alternativa A fala que ela não pode ser submetida ao raio-x, mas tem que passar o detector. A alternativa B não pode ser submetida aos raios-x, mas tem que passar só se tiver alguma situação especial de segurança. A alternativa C fala que ela deve passar pelos dois. E a alternativa D fala que não deve passar por nenhum dos dois. O que o examinador quer saber aqui? Se a advogada grávida, gestante, se ela é obrigada a passar por aparelhos detectores de metais e raio-x. A gente vai pesquisar nos 3 códigos que a gente tem de ética profissional e a gente tem que saber os direitos da advogada grávida, tá bom? Vamos dar uma pesquisada aqui então, vamos lá? Olha só, vamos começar aqui pelo Estatuto da Advocacia. Estatuto da Advocacia, logo aqui no comecinho dele, ele fala da atividade dos advogados e ele fala dos direitos do advogado. Então, provavelmente vai estar dentro desse capítulo aqui. Porque a gente quer saber se a advogada gestante, se ela tem o direito ou não de não ser submetida a raio-x e ao detector de metais. O artigo 6º está falando de hierarquia e subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, então não é o caso. O artigo 7º vem trazendo aqui uma série de direitos dos advogados, vários direitos. E aí a gente tem o artigo... Cadê ele? 7º... Aqui, ó. 7º-A. Vou até chegar ele um pouquinho para cima aqui, o Vademecum, para dar para vocês lerem melhor. Ele fala o seguinte: são direitos da advogada, da mulher advogada, gestante. A advogada que estiver gestante, ela tem direito à entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Ela tem direito à reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. E aqui ela vai falando também da lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, local adequado para atendimento das necessidades do bebê. E vem trazendo outros direitos. Mas aqui a linha A do inciso 1º do artigo 7A já responde: advogada gestante tem direito de entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Pessoal, mais uma vez, leiam, estudem esse capítulo aqui dos direitos do advogado dentro do Estatuto da Advocacia. Olha só, do artigo 6º até o artigo 7º-B. São extremamente importantes, então compensa demais dar uma estudada neles, tá bom? Vamos lá então, eu transcrevi aqui o artigo para poder facilitar nesse material. E só com um detalhe, tá? Para quem entrou depois, esse material está disponível nesse link aqui, ó. Quando você entra em mapadodireito.com/desafio, você vai receber um e-mail com uma senha de acesso à nossa plataforma de estudos. Vou só mostrar novamente, bem rapidamente aqui, ó, que você vai acessar. Tem o desafio da aprovação, que esse domingo tem o 5º simulado que está disponível. E quando você entra em materiais para o exame da UAB, aqui embaixo, PDF das lives. A última aqui está esse material que a gente está trabalhando com ele hoje aqui, tá bom? Beleza, mas vamos lá. Então vamos responder essa questão aqui. Vamos entender o que é que essa questão está falando. Se não tivesse grávida. Se ela não tivesse gestante, aí que está a dúvida, né? Essa questão, ela está falando especificamente da advogada gestante. Se ela não estivesse gestante, ela não teria esse direito que está na linha A do artigo 7º-A. Então ela deveria passar pelo detector de metais e pelo raio-x. Só tem esse direito a advogada mulher gestante, ok? Então vamos lá. Aqui a alternativa correta vai ser justamente a alternativa D,
Porque está falando que ela tem o direito a não ser submetida ao detector de metais. Ok, pessoal? Tranquilo? Essa foi bem tranquila, né? Vamos lá. Ixi, minha gata tá mordendo meu monitor. Vamos lá, ok. Vamos responder mais uma ainda? Mais uma questão. Abelardo é magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado K e requer licença para tratamento de questões particulares, pelo prazo de 3 anos, o que foi deferido. Como, antes de assumir o referido cargo, era advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, requer o seu reingresso, comprovando o afastamento das funções judicantes. Nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Alternativa A incompatibilidade com a advocacia persiste mesmo após a aposentadoria do cargo efetivo. B. O afastamento temporário do cargo que gera incompatibilidade permite a inscrição provisória. Alternativa C. A incompatibilidade permanece mesmo que ocorra o afastamento temporário do cargo. E a alternativa D. O afastamento do cargo incompatível permite a inscrição após um período de 3 anos. Olha só, o que essa questão quer saber? O Abelardo é juiz, ele é magistrado. Ele tirou uma licença temporária de 3 anos. Então a licença dele é temporária. Depois de 3 anos ele vai voltar a ser magistrado. E só por esse motivo, a gente já tem que na hora da prova parar e pensar. Faz sentido isso? Vamos imaginar que loucura. O cara é juiz. Ele pega uma licença de 3 anos. Aí ele advoga. Como advogado, ele protocola um processo. Aí quando ele volta à magistratura, ele vai julgar o próprio processo. Não seria um negócio estranho? Tá bom. Ele pode advogar nesse período de 3 anos que ele está afastado ou não? E aí vamos tentar pesquisar isso aqui. O examinador quer saber se o afastamento do cargo de juiz gera ou não incompatibilidade com o exercício da advocacia. Vamos fazer uma pesquisa aqui para tentar encontrar alguma coisa sobre incompatibilidade. Pessoal, tem um capítulo que fala de incompatibilidades, não tem? Vamos dar uma pesquisada? Olha só. Aqui no Estatuto da Advocacia, quando a gente continua, aqui fala da inscrição, da sociedade de advogados, do advogado empregado, dos honorários, das incompatibilidades e impedimentos. Então, olha só, a gente tem aqui alguns artigos. Vou levantar aqui para ficar mais fácil. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial do exercício da advocacia. E o artigo 28, a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. E ele vem trazendo aqui algumas situações, né? Olha o 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais, conselhos de contas dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta. Então a gente já sabe que juiz não pode advogar, por ser membro do Poder Judiciário. E aí a gente continua dando uma lida aqui, olha só o parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Temporariamente, ok? Beleza, então com isso a gente já também consegue encontrar a resposta para essa questão. Porque olha só, eu transcrevi aqui. Então a gente já sabe que o magistrado que pegou uma licença temporária aí de 3 anos, ele não pode advogar. É o que fala o artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia. Vamos ver nas alternativas como que isso aqui foi tratado. Aqui a alternativa A é bem interessante porque ela fala o seguinte: a incompatibilidade com a advocacia persiste mesmo após a aposentadoria do cargo efetivo. E aqui tem inclusive um outro fundamento, né? Olha só, após a aposentadoria do juiz não tem mais impedimento.
Só que essa questão não estava falando de aposentadoria, estava falando de uma licença temporária. E esse negócio de 3 anos aqui, ele confunde a gente, porque existe uma vedação que o juiz, quando ele se aposenta, durante 3 anos ele não pode advogar naquele juízo que ele era juiz, ou naquele tribunal que ele era desembargador, tá? Fora isso, então ele tem que esperar esse prazo de 3 anos depois da aposentadoria. Mas não é o caso aqui do enunciado que está falando sobre a licença temporária. Beleza, a alternativa B também está incorreta, porque fala que a incompatibilidade ela persiste, e a alternativa C é a correta, a incompatibilidade permanece, mesmo que ocorra o afastamento temporário do cargo, ok, pessoal? Beleza, deixa eu ver aqui o que chegou algum comentário. O ADV Freitas, serei todos advogados. Seremos, todos nós seremos advogados. É isso aí. Deixa eu ver aqui. A M. Cristiane. Professor, o que o senhor acha de civil para a segunda fase? Eu adoro direito civil. É uma das minhas disciplinas preferidas. Quando eu fiz trabalho, mas se eu não tivesse feito trabalho, talvez eu teria... Na verdade, é tão difícil eu falar isso, viu? Porque eu gosto muito de civil, gosto muito de tributário também. Talvez até penal eu faria, que eu também gosto de direito penal. Mas assim, não tem... O Jonathan também está falando aqui qual disciplina fazer, né, da segunda fase. Não tem uma regra, tá? Não dá para você falar que uma disciplina ela é mais fácil do que a outra, é mais simples do que a outra. Todas elas são difíceis. Essa é a grande realidade. Todas as disciplinas da segunda fase são complicadas, são difíceis, tá bom, pessoal? Essas eram as questões que eu preparei aqui para a gente responder hoje. A live vai ficar salva? A live ela vai ficar disponível amanhã às 18 horas, a gravação dela no YouTube, tá bom? Então eu subo ela para o YouTube e amanhã às 18 horas a gravação dela está disponível. Pegue o material da live aqui no link mapadodireito.com/desafio. E no mais, pessoal, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: hoje é feriado, amanhã é sexta e a gente tem sábado e domingo. Tem que pegar esses dias firme. Talvez você trabalhe amanhã, tudo bem, vai trabalhar. Além disso, chegou em casa, tira 3 horinhas para estudar. E aí, pessoal, aquele negócio... E aí, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: é difícil para todo mundo. Todo mundo vai ter dificuldade porque tem a família, porque tem filho pequeno, porque não tem não sei o que lá. E aí, é assim, me desculpa, mas a gente não pode ficar usando essas coisas como desculpa, não. Porque todos temos as nossas dificuldades. É exceção aquela pessoa que vive por conta de estudar. A regra é que todo mundo trabalha o dia inteiro, todo mundo chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer alguma outra coisa. Só que agora a gente está faltando 10 dias para a prova. Faltando 10 dias para a prova, você tem que pedir ajuda. Então, se você é casada e você tem que cuidar do seu filho, peça ajuda do esposo. Se você é casado, pede ajuda da esposa. Se você mora com seus pais, pede ajuda do... Enfim, você tem que conseguir adaptar a sua rotina aí por 10 dias, porque são 10 dias que você tem que parar a sua vida para estudar para a primeira fase do OAB. Se você tiver possibilidade de pegar alguns dias de folga no seu trabalho, pegue uns dias de folga, tenta negociar férias com a sua empresa, negocie e tira férias. Se você está na faculdade, esquece faculdade nessa semana. Pessoal, eu sou professor universitário do curso de Direito. Se você está vai fazer a prova agora, esquece que faculdade existe nessa semana. Se dedica 100% ao exame da OAB. Faça o simulado que está na nossa plataforma aqui disponível no domingo, o 5º simulado, já tem mais 4 que estão disponíveis. E agora é revisão. Reta final, 10 dias, pega pelo menos um dia para ética. E aí outras disciplinas muito importantes para você estudar agora na reta final: ética, constitucional, administrativo, tributário, trabalho, processo do trabalho e empresarial. São 7 disciplinas muito importantes para você revisar agora na reta final. Fala da plataforma aí para quem entrou por último. Beleza, olha só, para quem entrou depois, entra nesse link aqui, que é o mapadodireito.com/desafio, que aí você vai ter acesso
Deixa eu colocar aqui, ó. Você vai ter acesso a essa plataforma, tá? Quando você faz seu cadastro, vai chegar uma senha no seu e-mail e é gratuito o acesso. Quando você entra aqui em desafio da aprovação, ó, a gente tem um monte de material aqui no cronograma de estudos, tem os artigos mais cobrados, tem vídeos, tem um monte de coisa, lista de exercício todos os dias. Olha aqui o tanto de lista de exercícios que a gente tem para fazer. Então, questão para você resolver não vai faltar. Simulados, olha só, já tem 4 disponíveis aqui. O 5º vai ser disponibilizado nesse domingo agora. Além de você poder também baixar os materiais aqui das nossas lives, ok? O Alfredo, ele comentou: professor, compartilhe com o senhor com todos. No 8º período foi que aprendi com o senhor a manusear o VAD usando o índice remissivo. Grato, mestre. Pô, valeu, muito obrigado, eu fico muito feliz em ver isso. E essa é uma realidade, né? A maioria dos alunos não aprende não aprende a utilizar o Vademecum adequadamente, né? E aí a gente faz esse trabalho aqui para ensinar vocês a isso. A Camila tá falando que vai divulgar meu trabalho. Vocês estão ouvindo a gatinha miar, né? Deixa eu mostrar, vem cá, Hope, vamos aparecer um pouquinho. Ela tá brava. Ai. Aqui, ó, vamos estudar para o AB? Olha que linda. Eu já fico irritada. Pessoal, vamos encerrando por aqui então. Eu desejo um ótimo estudo para vocês aí nessa reta final de preparação. Aguardo vocês na segunda-feira. Segunda-feira, 19h30, eu vou fazer uma live falando o que você não deve fazer nessa reta final da última semana. E na quinta-feira, a live falando como que você faz o seu controle emocional ali na hora da prova, como que você faz a prova efetivamente, né? E o controle físico também, tá bom? Valeu, muito obrigado a vocês que ficaram até o final, vocês são vencedores. Se você ficou até o final, me aguentando falar desse tanto aqui por quase 1h20, é porque você vai passar. Eu tenho certeza que a sua aprovação está chegando. Valeu, muito obrigado e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na UAB.